Eu quero ler com você o que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira epístola, ou na sua carta, no capítulo 5, versículo 7. É exatamente esse versículo aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diante da realidade do mundo, diante da realidade da vida, diante dos anseios que nós estamos vivendo, das expectativas que temos para esse novo ano, o conselho de Deus, nesse primeiro culto, para mim e para você, está aqui. E eu gostaria que toda a igreja lesse esse texto, por favor. Todos juntos. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Viu aí? Para ensaiar foi bom. Agora você vai ler com mais convicção. Vamos lá? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Parece que o apóstolo Pedro estava vendo os nossos dias. Pedro escreve essa carta aqui, aproximadamente lá pelos anos 50 e pouco da era cristã, não chega a ser os anos 60, e o Espírito lhe revela algo especial, algo glorioso. Escreve aí, Pedro, nesse momento da carta, escreve aí, escreve. Porque os versículos que antecedem esse aqui, no capítulo 5, ele aconselha os presbíteros, os anciãos da igreja, não é? Sobre o cuidado com o rebanho. Aí ele fala, não é, sobre a sujeição, a humildade, e de repente, no versículo 8, ele fala sobre a vigilância, não é, para a gente resistir o inimigo das nossas almas firme na fé. Mas em meio a esses conselhos, ele fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, vírgula, porque ele tem cuidado de vós. Pedro escreve essa carta, irmãos, aos cristãos dispersos. Quando Pedro escreve essa carta aqui, a igreja já não está mais em Jerusalém e nem mais em Antioquia. Devido às perseguições, a igreja se dispersou. E os crentes andavam dispersos pela Ásia, por Jerusalém perambulava alguém, não é? Por aquelas cidades que Paulo já estava visitando ali. Então eles andavam como que dispersos. A preocupação de Pedro é que essa carta chegasse a esses crentes dispersos, para que eles pudessem reunir forças espirituais, para que eles pudessem reavaliar a sua condição espiritual. Essa carta é um conselho precioso, falando sobre a nossa nova vida em Cristo Jesus, aquilo que nos sustenta, aquilo que nos fortalece. Ele dá conselho para a família, no capítulo 3, ele dá conselho sobre a gente viver na presença de Deus, no capítulo 4, preparado para responder com mansidão acerca dos que pedem razão da nossa esperança. E aqui ele traz essa série de conselhos, e dentre eles, ele fala assim, irmãos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que Pedro está colocando aqui, irmãos, ele aprendeu com o Senhor. Foi do Senhor que ele ouviu o primeiro conselho sobre ansiedade. Pedro estava lá no Sermão do Monte. Ele estava ouvindo, com aquela multidão, os conselhos do Senhor. O Senhor sobe a um monte, e ali naquele lugar, ele começa a falar das bem-aventuranças. E quando termina as bem-aventuranças, ele começa a dar conselhos, e dizer àquelas pessoas como deveriam viver agora no Evangelho, na graça de Deus, não debaixo da lei. Tanto é que Jesus ali, ele fala algumas vezes, ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Algumas vezes ele falou isso. E ali no capítulo 6, em algum momento Jesus diz o seguinte, não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus sabia do que estava falando, porque a ansiedade, irmãos, é algo inerente do ser humano, desde que ele caiu.
Eu estava olhando esse texto e me reportei ao Éden. Eu estava pensando, como foi que surgiu o tal de ansiedade, não é? Esse negócio de andar ansioso, preocupado. Eu me reportei ao Éden e fiquei imaginando ali, olhando para a palavra de Deus, quando o homem transgrediu, quando o homem pecou. A Bíblia diz que Deus havia determinado que de todas as árvores daquele lugar ele poderia comer livremente, mas só uma ele não deveria tocá-la, e foi exatamente o contrário. Estimulado, a mulher, ela toma da árvore, come, dá ao seu marido. A Bíblia diz, e ambos comeram. A partir daquele momento, a Bíblia vai dizer lá no Éden, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos os olhos de ambos, e aí eles perceberam que estavam nus. Naquele momento eles correm e preparam para si folhas, não é, para cobrir a sua nudez. E sabe o que a Bíblia diz? Que pela viração do dia, o Senhor os visitava. Eu não sei a que horas eles comeram o fruto proibido, mas eu imagino que comeram cedo aquele negócio ali. É a minha imaginação. Comeram aquele fruto, descobriram que estavam nus, os olhos foram abertos, prepararam uma roupa ali com folhas, e a partir daquele momento, nasceu a ansiedade, a expectativa, que hora Deus vai chegar, e quando Ele chegar, como é que nós vamos responder? O que Deus vai perguntar? Eu estava, irmãos, olhando esse texto e imaginando tudo isso. Vá comigo ao Éden, olhe para Adão, para sua esposa, enrolado em folhas ali, não é? E aflitos. Deus vem aí, daqui a pouco Deus chega para conversar conosco. Ele não tinha um relógio como nós, mas ele tinha um sol, que ia marcando a sombra, e o sol vai se pondo. Meu Deus, está na hora de Deus, esse dia não passa. Ai, meu Deus, eu imaginei tudo isso, irmãos. A ansiedade, ela nasceu ali, naquela expectativa daquele encontro com Deus, diante daquela realidade, daquela nova realidade. O que dizer, como explicar, sabe, o que falar, como Deus vai agir. Meu Deus, e agora? Como vai ser? Isso é ansiedade. E o que aconteceu com Adão lá no Éden é o que acontece conosco hoje. A ansiedade é resultado das nossas expectativas, das nossas faltas de solução para os problemas, e aquele desespero contínuo de achar uma resposta. Eu tenho que responder, eu tenho que saber como é que vai ser, como é que não vai, e que horas são, e a hora não passa. Isso vai afligindo, vai angustiando, vai sufocando, vai roubando a paz, a alegria, a razão de viver. E a ansiedade, desde Adão até hoje, tornou-se uma doença, um mal. A ansiedade tem matado muita gente. Quantas pessoas têm suicidado? Quantas pessoas têm tentado suicídio no desespero de acabar com a ansiedade, com a angústia, com aquelas coisas que há na sua vida, no seu coração e que não tem solução? Quantos já não perderam a vida o ano passado, imaginando que, tirando a vida, resolve-se os problemas? Começam-se os problemas. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Está lá em Hebreus 9, 27. Depois da morte segue-se ao juízo. E o homem vai ser julgado pelos seus atos diante de Deus. E a Bíblia é clara quando diz que ficarão de fora os suicidas. Está lá em Apocalipse 22. Então é uma questão muito séria. O ano está começando. Hoje é o primeiro domingo. E eu tenho certeza que há aqui nessa noite corações e vidas ansiosos,
Meu Deus, o que eu vou fazer em 2019? Como é que vai ser no fim do mês? Como é que vai ser agora a volta às aulas? Meu Deus, eu atrasei o pagamento em dezembro, o que eu faço para resolver agora em janeiro? Tantas coisas inundam a nossa mente, o nosso coração, e não encontramos resposta. E aí o coração acelera, a pressão arterial aumenta, os batimentos cardíacos se desesperam, não é? Enfim, muda tudo na nossa vida. A gente vive um descompasso emocional. Foi por isso que o apóstolo Pedro, de uma forma simples, Pedro não fez rodeios. Não tem resposta, lance sobre ele. Está preocupado, preocupada, lance sobre ele. Não tem solução, não vê solução para os problemas, lance sobre ele. Pedro disse, lancem sobre ele. Mas eu ouvi dizer que Jesus é o Salvador, eu ouvi dizer que Jesus é o Libertador, eu ouvi dizer que Jesus é o curador, eu ouvi dizer que Jesus é abençoador. Mas eu quero te dizer uma coisa essa noite, Jesus tem as costas mais largas do universo. As costas mais largas do universo é a dele. Quando Pedro está dizendo lançar sobre ele, irmão, é para você pegar tudo aquilo que lhe incomoda, tudo aquilo que lhe angustia, tudo aquilo que lhe tira a paz, todo tipo de ansiedade fraca, normal, acelerada, maior, enfim, não importa. Pega tudo e joga para ele. Pedro está dizendo, transfere para ele. Coloca nos pés dele. Diz para ele, Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não vejo solução, eu não tenho resposta, eu não sei o que fazer da minha vida, mas Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Libertador, e eu quero colocar nos Teus pés agora tudo que me incomoda, e você coloca. Sabe como é que a gente lança sobre ele? Você sabe como é? Abre Filipenses 4 e 6. Já estou terminando, para a gente entrar na ceia do Senhor. Filipenses 4 e 6, olha o que Paulo vai dizer aqui, nos orientando, nos ajudando. Paulo vai dizer aqui no capítulo 4 da carta aos Filipenses, no versículo 6, ele diz assim, já abriu aí na sua Bíblia? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. O apóstolo Paulo vai ajudar Pedro. Pedro disse, lança, coloca sobre o Senhor tudo que te angustia, todo tipo de ansiedade, lança sobre ele. Mas como eu faço isso, Pedro? Aí Paulo ajuda. Paulo vai dizer, não estejais inquietos por coisa alguma. O que é ansiedade? Inquietude. Eu fico inquieto, eu fico agoniado, eu fico suando frio, eu não tenho solução, não tenho resposta, não sei o que fazer, não sei o que dizer, meu Deus do céu, e agora o que eu faço da minha vida? E eu fico inquieto. Aí Paulo vai dizer assim, ó, antes de ficar inquieto, antes da ansiedade tomar conta da sua vida, da sua casa, da sua família, enfim, antes que esse mal do século se assenhoreie de você,
Antes disso, é isso que Paulo está dizendo, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Quando Paulo está falando aqui, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, irmão. Paulo está falando, está ajudando Pedro. Lançando sobre ele, Pedro diz, toda vossa ansiedade. Não pode ficar um pouquinho aqui desse lado do coração, sabe? Eu vou orar, mas, sei lá, é chato, né? Ficar falando com Deus. Aí você fala, Senhor, não tem solução para isso, não tem resposta para aquilo, eu não sei como fazer aquilo outro, e não sei o quê, eu acho que está bom, Jesus. Não, não está bom. Você lançou tudo? Ou ficou segurando alguma coisa? Ou ficou guardando alguma coisa? Você acha que Jesus é o quê? Hein? Jesus só ouve a metade, Jesus só resolve a metade, Jesus só se importa com a metade? Não. Ele quer que eu e você coloquemos sobre ele tudo. Sabe o que é tudo, irmão? É tudo. Às vezes a gente ora, eu fico percebendo o povo orar. Já percebeu a sua oração como é que é? Nós somos campeões em fazer aquela oração que falou como é, vãs repetições. Nós somos campeões em vãs repetições. A igreja já conhece as nossas orações. Se eu pedir a um obreiro para orar aqui, alguém vai dizer como é que ele começa. Toda vez que ele começa é assim, ó. Senhor poderoso, grandíssimo, onipotente, maravilhoso. Todo mundo já sabe. Porque a gente faz disso, um método, um meio, um caminho, que para falar com Deus tem que ser desse jeito. Se primeiro não falar potentíssimo, grandiosíssimo, poderosíssimo, excelentíssimo, maravilhosíssimo, não sei o quê, e Deus, aí ele não me ouve. Onde é que está escrito isso? A Bíblia diz para você chegar diante dele, Paulo está dizendo aqui, as vossas petições é o quê? Pedido, sejam em tudo. Pedro disse, lancem toda, tudo e toda. Então, irmãos, orar, falar com Deus, não é simplesmente falar, Senhor, eu estou com ansiedade no meu coração. Jesus, tira essa ansiedade. Jesus está dizendo, qual ansiedade? Até agora você não me falou nada. Senhor, essa coisa que está no meu coração, que coisa que está no teu coração? Até agora tu não desembuchou. Só está falando de uma coisa, de um negócio, não sei o quê. Quando a Bíblia diz para a gente falar tudo, é ajoelhar, ou sentado, ou em pé, ou deitado, dizer para Deus, vem cá, vamos conversar aqui, ó. Está se passando na minha vida isso, e mais aquilo. O meu filho não me obedece mais. Eu tenho vontade, Senhor, de sentar a mão na orelha dele. Essa é a minha vontade, e tu sabes. Mas eu não posso. Está me entendendo, irmão? Porque a gente acha que orar é ficar cheio de coisa assim, ó Senhor, tu sabes, o Senhor sabe tudo, o Senhor é poderoso. Ora, meu Deus, disso aí eu sei, Ele sabe, até o diabo sabe. Deus quer que você abra o seu coração e coloque tudo diante dEle. Caso contrário, irmão, a ansiedade vai continuar aí, ó, vai continuar aí. Paulo está ajudando Pedro dizendo o seguinte, antes de estar inquieto, ansioso, perturbado, angustiado, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Aí Paulo vai especificar agora, pela oração. Como é que eu lanço as ansiedades? Orando. É orando. E orar é assim, é abrir o coração, é conversar. Se você nunca experimentou, eu vou te dar um conselho para você começar o ano bem. Vá lá no seu aposento
se é no seu quarto, se é na sua cozinha, se é na sua sala, onde for, põe 2 cadeiras, senta em uma e convida Jesus para sentar na outra. Ele fala assim: Senhor, vamos bater um papo aqui agora, eu e você, vamos embora. Senta aqui comigo. Senta aqui. Vamos conversar, vamos bater um papo aqui. E você começa a conversar. E você vai colocar tudo diante dele, tudo. Até os pensamentos. Mas a Bíblia não diz que ele lê os pensamentos? Diz. A Bíblia não diz que ele sabe? Sabe. Mas para você lançar, ele sabe, irmão, ele já sabe. Eu quero dizer que ele já sabe. Agora, para eu lançar sobre ele, eu tenho que abrir a boca e falar. O grande problema está aqui. É que a gente fica orando, dizendo para Deus: Senhor, Tu sabes da minha angústia, Tu sabes da minha dor. E ele lá de cima fala: eu sei. O que mais? O que você quer falar mais? Senhor, essa ansiedade está me matando. Eu falei: eu sei, eu estou vendo, daqui a pouco tu vai morrer. Eu sei. E o que ele está esperando, pastor? É você dizer para ele a causa, a razão, o porquê dessa inquietação, dessa ansiedade. Mas é dizer mesmo, lançar é isso, irmão. Sabe, é dizer para Deus, abrir o coração mesmo, abrir a boca e falar: Senhor, é por causa disso, eu não gostei, minha esposa falou que eu sou feio, falou que eu estou gordo, eu fiquei desesperado, eu me olhei no espelho, Jesus, que cabelo horrível, e que cara feia. Fala essas coisas para Deus, fala! Quando você fala, você lança. O que você não fala, você guarda. Você segura. Ah, falei com Deus. Graças a Deus. Consegui. Falei com Deus. Falou tudo, irmão. Faltou um negocinho lá, mas outro dia eu falo. Perdeu a oportunidade. Demorou tanto para falar. Na hora de falar tudo, deixou um negócio lá pendente, lá, uma coisa lá. Perdeu a oportunidade de falar tudo. Tudo tem que estar diante dele. Mais uma vez eu repito, ele sabe tudo, sabe. E quando é que ele vai agir? Quando você abrir a sua boca. Quando você abrir seu coração. Quando você aprender a lançar sobre ele. Sabe o que é lançar, irmão? É lançar mesmo, é jogar. Já viu aquele pessoal que, aquela cestinha o quê? Basquete, né? Aquela cestinha. Já viu aquele camarada que lançam lá do meio do negócio? Já viram? Já viu esse jogo, né? Que tem uma cestinha? O camarada vê, pega aquela bola assim, né? Lá de onde ele está, ele faz assim, ó. Zup! Aí fica todo mundo assim, ó. E a bolinha vai certinha ali, ó. Plou, cai dentro daquele lugar, o povo aplaude, aí faz ponto. Você tem que aprender isso também, você tem que aprender a lançar. Você traz o problema, a cestinha está aqui, aí você olha para a cestinha olha para você, aí o senhor fala: lança. Ai, meu Deus, eu vou errar. Ai, Jesus, será que eu consigo? Me ajuda. Aí o senhor fala: vou abaixar a cestinha, vou diminuir. Aí abaixa, né? Aí a cestinha já está quase aqui, é só você fazer assim, ó. E tu não faz. Aí tu vai passar mais um ano ansioso. Daqui a 6 meses, lá para agosto, Jesus não te levar à igreja. Aí você chega e diz: pastor, não dá não, pastor. Estou a ponto de morrer, eu acho que hoje, eu não passo de agosto. Setembro eu vou embora. O que houve, irmão? Começou o ano em janeiro, pastor, um problema. Fevereiro, e março, e abril, agosto.
já devia ter resolvido isso, e tu vai resolver isso hoje com Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?